Olá, galerinha do segundo ano, como vocês estão? Vamos para o segundo vídeo da circunferência trigonométrica e na aula de hoje a gente vai falar sobre os arcos côngruos. O que seriam os arcos côngruos? Você está vendo aí a volta inicial, né? Vamos chamar assim de volta inicial, que é a circunferência dividida em 4 quadrantes, que vai do 0 até 360 graus, formando uma volta completa. No primeiro quadrante, esse aqui, vai de 0 até 90 graus. O segundo quadrante, de 90 a 180. Terceiro quadrante, de 180 a 270. Quarto quadrante, 270 a 360. E nesses quadrantes tem vários ângulos. Em cada situação aqui ele destacou pelo menos 3 ângulos. Aqui, 30 graus no primeiro quadrante, que é π sobre 6, né? Lembrando que π é 180. 180 por 6 dá 30. Você tem 45. No segundo quadrante ele destacou 120, 135, 150, mas também tem 160 até chegar em 180, fechando o segundo quadrante. E assim vai. Você tem aí a volta inicial. Só que a gente não vai trabalhar apenas com a volta inicial. Por exemplo, quando eu giro aqui, passo a volta inicial e parto e vou aí já girar de novo, eu vou ter um ângulo que vai parar na mesma posição do 30 graus, que é o ângulo de 390 graus. Se você acompanhar, 30 mais 360 dá 390. Se eu der mais uma volta, vai ter outro ângulo na mesma posição do 30, 390, que seria, tá lá na segunda página, olha, quando você tem lá em cima, na volta inicial, a gente vai chamar isso aqui de zero, vai ser essa formulazinha aqui, ó, ângulo côngruo, vai ser o ângulo inicial mais o número de voltas vezes 360. Na volta inicial não teve nenhuma volta, você não vai considerar a volta 1, é volta inicial, só vai fechar a volta quando chegar em 360. Então o que acontece? 0 vezes 360 dá 0, 0 mais 30 é 30, isso é chamado de primeira determinação positiva. Quando você sai aqui do 30, faz uma volta completa e para de novo no 30, você não vai ter mais o 30 graus, você vai ter na verdade 30 mais 360, que é 390. Jogando para essa formulazinha, 30 ângulo inicial, ângulo da volta inicial, você tem um 1, porque aí você já teve uma volta completa, vezes 360. 360 vezes 1 dá 360, mais 30, 390. Essa seria a segunda determinação positiva. Se eu der mais uma volta a partir desse ponto, já foi 390, mais uma volta mais 360 vai dar 750. Na fórmula, o ângulo inicial é 30 graus. Na terceira determinação positiva, foi 2 voltas completas. Então vai ser 2 vezes 360, que dá 720. 720 mais 30, 750. A terceira determinação positiva, K igual a 2. Segunda determinação, K igual a 1. Primeira determinação, pessoal, é a volta inicial. Não teve uma volta completa, então a gente diz que o K é 0. Então nessa fórmula, o K indica o número de voltas. E com essa fórmula você consegue aí girar. Mas é claro, né? Você pode aí ter 5, 6 giros e já complica você ficar somando. Tem outra situação mais à frente que a gente vê que pode ser feito uma divisãozinha para não fazer tanta rudez somando. A gente vai trabalhar com 2 situações, a determinação positiva e a determinação negativa. No sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, você vai ter a determinação positiva, que vai ser mais utilizada do que a determinação negativa. Mas aí no exercício da apostila 2, que vocês têm em mãos, a gente vai trabalhar questões tanto com a positiva quanto a negativa. Agora vamos ver alguns cálculos aí, pessoal. Tirar o bastãozinho da frente. Aparece para alguém aí da sala, se parece, pode resenhar. Então vamos lá. Você tem aí 1700 graus. É muito mais que uma volta. Lembrando que a primeira volta só vai até 360 graus. 2 voltas, para você ter uma ideia, é 720, é o dobro de 360. Para a gente aí saber qual é o arco côngruo a 1700, a gente vai dividir 1700 por 360. Quando divido, o mais próximo é 4. 4 vezes 360 é 1440. 1440 para 1700 sobra 260. 260, pessoal, já está no limite. Ele é menor do que 360 graus. Ele está na volta inicial. Então dizemos que esse arco aqui é côngruo a 1700. Como assim?
Quando a partir de 260 você dá 4 voltas, vai parar em 1700, na mesma posição, no mesmo ponto da circunferência, ok? Lembrando que 260 vai estar no terceiro quadrante, que é de 180 a 270. Está aqui a aplicação da fórmula, né? 1700 é igual a 4 vezes 360, que é 1440. 1440 com 260 dá 1700. Então aqui é o valor de 1700, é o arco côngruo de 1700 na primeira determinação positiva. Lembrando que a primeira determinação positiva, o K é igual a 0. E se for π? E se for com radiano? O que acontece? Aí você tem radiano a seguinte situação, né? 35π sobre 5 ou 35 sobre 5π. Você substitui o π por 180. Lembrando que aqui representa um produto. Na hora que você vai fazer 35 vezes 180 dá 6.300. Quando você divide por 5 dá 1.260. Também você pode dividir 35 por 5, que dá 7, e faz 7 vezes 180, que também dá 1.260. Então, 1.260 e 180 são arcos côngruos. Pulei. Pulou o quê, professor? Aqui é, nessa divisãozinha, né? Sempre você vai usar o quê? Dividir o ângulo dado, lembrando que foi esse ângulo, mas transformou para esse, e vai usar para chegar a essa resposta. Então aqui você pega 1.260, divide por 360, 3 vezes 360 dá 1.080, 1.080 para 1.260 sobe 180, ou seja, de 180, quando você gira o ângulo 3 vezes, vai parar no mesmo ponto, só que agora com 1.260 graus, dá os vários giros em torno do eixo. Então esses dois arcos são côngruos, e transformando aqui para π, né, que é a questão, 35π sobre 5 e π são ângulos, são arcos côngruos. Questãozinha lá da apostila, questão bem simples, é a aplicação daquela fórmula, x0, k é o número de voltas, vezes 360. Pergunta é, qual a terceira determinação positiva do arco 60? Pessoas, cuidado para não confundir, né? Quando ele fala terceira determinação positiva, você não vai usar o k com 3 voltas. Lembrando que a volta inicial, k é 0, é a primeira determinação positiva. A segunda volta, o k é igual a 1. E a terceira volta, aí você vai ter já duas voltas aí, né? Acaba sendo k igual a 2. Então, você vai substituir k por 2. Se pedisse a quinta determinação positiva, k seria 4. Só você imaginar um a menos. Aí você tem aqui terceira, k igual a 2, de onde veio 60, é o ângulo de questão, e aqui é envolvendo o número de voltas. 2 vezes 360 é 720, 720 mais 60 dá 780. Então, depois de duas voltas completas, desconsiderando a volta inicial, você vai parar o ângulo de 60 na posição de 780. Então, volta inicial, segunda volta, e assim vai chegar ao 780. Outra questão da apostila, qual a quinta determinação positiva do arco 840? Se você comparar com o anterior, o ângulo em questão, você tinha apenas 60 graus, era na primeira volta, na volta inicial, na verdade. Nesse caso, 840 não está na volta inicial. Então, o que a gente faz aqui primeiro? Primeiro a gente divide 840 por 360 para procurar o arco côngruo a 840 que esteja na volta inicial. No caso, é 120 graus, que é o resto da divisão. Então, na primeira determinação positiva, na volta inicial, 120 graus está na mesma posição que 840. Na verdade, 840 está na mesma posição que 120 graus. Eles dois são arcos côngruos, mas a pergunta é, qual a quinta determinação positiva do arco 840? Então você vai pegar aqui, usar a fórmula do x, a volta inicial, o ângulo da volta inicial é 120, esse não é da volta inicial, quando eu transformei para a volta inicial foi 120. Quando ele fala em quinta determinação positiva, só é você usar o k com um valor a menos do que diz aqui. Se é quinta, k é igual a 4. 4 vezes 360 vai multiplicar e depois somar com 120. Vai dar no final x igual a 1560 graus. Então, depois que você rodar várias vezes, ele vai chegar a 1560 graus, que seria a quinta determinação positiva. Volta inicial e mais 4 voltas. Vai parar em 1560, que é a mesma posição de 120 graus e também a mesma posição de 840. Na sequência, mais uma questão lá da apostila. Qual a quarta determinação negativa do arco menos 120 graus? Veja só, pessoal, o arco está aí na determinação negativa, é o sentido horário, anti-horário é a positiva,
Então o que acontece aqui? A gente vai transformar, vai jogar isso aqui para positiva, para poder chegar lá ao valor. Então o que faz aqui, ó, sempre vai somar com 360. Menos 120 com 360 é aquela ideia, sinais diferentes, pega o sinal do maior e diminui, dá 240. 240 está na volta inicial, é a primeira determinação positiva. Na formulazinha, a gente vai trabalhar com esse 240 na positiva, só que como ele está trabalhando com a volta negativa, nesse caso a gente vai usar, ao invés do mais, vai usar o menos. E aí também tem outra ideia, pessoal. Quando se fala em determinação negativa, se ele falar em quarta, o K vai ser mesmo 4. Porque a gente vai trabalhar sempre no sentido horário. Anti-horário acaba sendo aí uma ideia contrária e você vai considerar não como volta inicial, como a volta é contrária, vai ser já o K igual a 1. Então, se for terceira determinação negativa, é menos 3. Se for décima determinação negativa, é menos 10. Então, aqui joga o 4. 4 vezes 360 vai dar um número negativo. Isso vai dar 1440. Menos 240 menos 1440 vai dar menos 1200. Então, a quarta determinação negativa de 120 graus negativa é 1200. Ou seja, deu uma volta, deu duas, deu 3 e deu 4. Menos 120 e menos 1200 vai estar na mesma posição. A diferença é que esse é na primeira determinação e esse é na quarta determinação. Para fechar o videozinho, pessoal, mais uma questãozinha aí. X-Games, para quem gosta de esporte radical, é um tempinho atrás, né? Vocês nem eram nascidos, alguns de vocês, né? Não sei, é? Acho que sim, né? Tem gente vai indo na sala, né? Mas vamos lá. Em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra de 900 graus na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a uma volta completa, uma volta e meia, duas voltas completas, duas e meia ou 5 voltas completas. 5 voltas completas eu acho que é meio radical, né? Vamos lá. O que aconteceu aqui na questão? Nós vamos tentar jogar isso para a volta inicial. Pega 900 e divide por 360, vai dar 2. 2 vezes 360, que tira 900, vai dar 180. Lembrando que 2 vezes 360 é 720. E 720. 900 tirando 720 dá 180. Aqui indica o número de voltas, pessoal. Depois de duas voltas completas mais 180, ele parou de fazer o movimento. Ou seja, no ar, ele deu 2 voltas e meia, porque 180 graus corresponde a uma meia volta. Então a alternativa correta é a alternativa D. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau.